Educação pela TV. Aulas, debates e informação cultural para a rede pública e 268 CIEPs no estado. História e Geografia para mais 90 CIEPs e 51 ginásios públicos. São 409 CIEPs no estado e 97 no município. 506 CIEPs. O governo do estado cumpre a sua meta. Educação pela TV. Na Rede Manchete, diariamente às 9 da manhã. Os países da América se tornaram independentes mais ou menos ao mesmo tempo, entre 1776 e 1822. Desde a América do Norte lá em cima até o Uruguai cá embaixo, essas independências se deram em conjunto. Depois disso, só ficaram pertencendo a países europeus, algumas ilhas do Caribe, as Guianas e Cuba, que se liberta só em 1895. É que as razões dessas independências foram as mesmas. Em primeiro lugar, a passagem do capitalismo de uma fase anterior a uma fase superior através da Revolução Industrial. A Revolução Industrial criou a necessidade de livre comércio, forçando desse jeito o fim do pacto colonial, que prendia cada colônia exclusivamente à sua metrópole. E, em segundo lugar, essa própria passagem do capitalismo a uma etapa superior gerou um movimento de ideias democráticas e liberais que forçaram por toda parte o fim dos exclusivismos, o fim do absolutismo e assim por diante. De forma que se pode dizer, em suma, que as independências da América foram resultado do trabalho das máquinas, da revolução das máquinas. As máquinas de produzir objetos, a Revolução Industrial, e essa máquina de produzir ideias, que é o cérebro humano. Além dessas razões gerais que agiram fora das colônias, houve as razões internas. Desde o começo que colonos e metropolitanos se chocaram em todos esses países, desde o México até cá embaixo no Chile. Conforme essas lutas foram amadurecendo, as colônias ficaram prontas para a independência. Foi bem o caso do Brasil. No nosso país, houve inicialmente um processo de choque com a metrópole que não era movimento deliberado pela independência. Só posteriormente é que esses choques se tornaram intencionais a favor da independência. As primeiras lutas não intencionais, que não se colocavam a necessidade da independência, são conhecidas em nossa história como movimentos nativistas. E um bom exemplo foi o acontecido no Maranhão. O Maranhão era desde o começo uma área complicada e lá os colonos se chocavam com os jesuítas pelo fato de quererem escravizar os índios e os jesuítas não permitirem. A coroa de Portugal resolveu intervir, criando uma companhia de comércio que fornecesse escravos africanos a preço módico para esses colonos, mas não deu certo. Perdendo a paciência, esses colonos se rebelaram, tomaram o poder e, como não podia deixar de acontecer naquelas circunstâncias, acabaram derrotados e os seus líderes principais, os irmãos Beckman, acabaram pendendo de uma forca. Outra rebelião desse tipo, espontâneo, foi em Vila Rica, em 1720. Os mineradores comiam pão que o diabo amassou. Ali era uma sociedade extremamente violenta. Segundo o historiador Toné, ali se matava por uma espiga de milho. Pois bem, quando a coroa portuguesa resolveu cobrar 1/5 de todo o ouro extraído, houve uma rebelião contra isso, contra a primeira casa de fundição comandada por Filipe dos Santos. O resultado, como sempre, era a vitória da repressão. Os mineradores e os colonos não tinham qualquer condição de fazer triunfar o seu movimento, mesmo porque não se propunham exatamente esse objetivo. O castigo de Filipe dos Santos foi o esquartejamento
por 4 cavalos, um tipo de suplício muito usado em toda a América Latina, assim como o empalamento e o garrote. A partir do século XVIII, as rebeliões coloniais deixaram de ser espontâneas. Elas se tornaram deliberadas pela independência. Quer dizer, começaram a pensar a colônia já como um conjunto nacional e elaboraram já um princípio de ideologia. Dentre essas rebeliões deliberadas pela independência, a mais famosa acabou sendo a Conjuração Mineira de 1789, antigamente conhecida como Inconfidência Mineira. E ela ficou a mais famosa por conta do seu mártir, o Tiradentes. As razões particulares dessa Conjuração Mineira foram muitas. Uma delas foi aquele sistema altamente extorsivo fiscal português, tanto que os conjurados haviam combinado fazer o levante no dia da derrama, que é a cobrança pela força de impostos atrasados. Havia também uma grande frustração de poetas, militares, funcionários públicos com as discriminações que Portugal operava ali em Minas Gerais. E, por último, havia uma grande penetração das ideias francesas, democráticas e iluministas. A pergunta que sempre nos vem à cabeça ao tratar da Conjuração Mineira é a seguinte: esses rebeldes, Gonzaga, Cláudio Manuel, Padre Rolim, Alvarenga, eram de fato democratas? A pergunta, num certo sentido, é ociosa, inútil, porque cada época pensa a democracia à sua maneira. Aqueles rebeldes pensavam a democracia como sendo o livre direito do sujeito, do indivíduo, e, por extensão, o livre direito de as colônias se determinarem, tratarem do seu destino. Ele não passava pela cabeça deles, por exemplo, que o escravo constasse desses direitos, ou seja, tivesse esse direito à sua liberdade. Era como se, no fundo, eles pensassem assim: todos os homens nascem iguais, mas uns nascem mais iguais do que os outros. O Tiradentes era uma espécie de estranho no ninho. Naquele grupão de classe média alta, ele era um simples alferes da polícia. Vocês podem imaginar quanto ganhava, que estilo de vida tinha. Por ser o pobretão, foi encarregado de fazer propaganda do movimento. Dizem que andava sempre com uma Constituição dos Estados Unidos no bolso, e quando encontrava alguém que soubesse inglês, pedia para traduzir um pedaço. Como em todo movimento rebelde, esse teve também seus traidores. O que acabou entrando para a história, o mais famoso, foi Silvério dos Reis. Ele trocou a delação pelo perdão das dívidas que tinha contraído com o Tesouro Real. E foi viver bem longe no Maranhão, desse jeito amaldiçoado ali em Minas Gerais. Presos os conjurados, um deles, Cláudio Manuel da Costa, morreu aos primeiros interrogatórios. A versão oficial, a mais antiga, é de que ele teria se suicidado. Como nós conhecemos ao longo da história do Brasil inúmeros casos de presos políticos suicidados na prisão, sempre os historiadores desconfiaram dessa versão. A coroa portuguesa resolveu, já naquela ocasião, desde os primeiros interrogatórios, dar tratamento diferente àqueles que eram de classe média e ao alferes. E desse jeito, quando sair a sentença final, uns serão punidos brandamente e o outro, o Tiradentes, o alferes, o sargento de polícia, será punido duramente. Tiradentes não podia ter tido, de fato, a liderança que alegou durante os interrogatórios. Tudo leva a crer que ele chamou a si a responsabilidade como uma forma de dar sobrevida ao movimento rebelde. É como se ele não tivesse sido líder antes, mas durante os 3 anos em que passaram presos, se tornasse efetivamente um líder. Ele deu
aos seus interrogadores respostas bastante ousadas, como aquela de que só o povo seria capaz de fazer a independência porque o povo era grande. Os últimos momentos do Tiradentes foram, como vocês podem imaginar, dramáticos, mas ele revelou nesses últimos instantes alguma serenidade, alguma grandeza. Foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no centro do Rio de Janeiro, e o Carrasco, depois de lhe pedir perdão pelo que ia fazer, usou a corda e subiu nos seus ombros para, com um movimento para baixo, apressar a agonia do mártir da independência. A mais séria das rebeliões pela independência aconteceu, no entanto, 10 anos depois da Conjuração Mineira. Ficou conhecida como Conjuração dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Ela foi a mais séria, entre outras razões, porque houve aí a penetração de ideias iluministas e socialistas. Esses rebeldes de 1798, na Bahia, eram adeptos de Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo francês que havia afirmado que a infelicidade humana começou no dia em que o primeiro homem fez uma cerca e avisou aos outros: isso aqui é meu. Mas, de fato, a radicalidade dessa Conjuração dos Alfaiates estava na composição social dos rebeldes. Eles não eram intelectuais, gente de classe média, eram, na sua quase totalidade, negros, pobres, alguns escravos de profissões humildes, tanoeiros, marceneiros, alfaiates, soldados rasos, sapateiros. Essa gente pensava fazer, junto com a independência do Brasil, a abolição do trabalho escravo. Tudo começou com panfletos como este, pregados em portas de igreja e em locais de reunião pública, conclamando o povo da Bahia a uma rebelião pela libertação de Portugal e pela abolição do trabalho escravo e até pela repartição das grandes fortunas. A repressão identificou o autor dos panfletos e o prendeu. Os companheiros dele, com receio de que sob tortura ele viesse a delatar o conjunto do movimento, tentaram libertá-lo. Essa ação fracassou e eis que foram todos parar na cadeia. O processo foi duríssimo, os interrogatórios sob tortura e, no final, 4 deles serão condenados à forca. Manuel Faustino, João de Deus, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga. No ano de 1808, o processo de independência do Brasil deu um passo adiante. É que, fugindo de Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa se transferiu para cá. Eram cerca de 10 mil parasitas e cortesãos que para cá vieram com Dom João. Essa vinda da corte teve um efeito positivo, porque ao chegar Dom João decretou a abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional, o que significava desde logo a independência econômica do país. Em segundo lugar, Dom João trouxe certas comodidades a que a corte portuguesa tinha se acostumado lá, como universidade, como escola de belas artes, como imprensa que, por incrível que pareça, o Brasil ainda não tinha àquela altura dos acontecimentos. Ele fundou a primeira escola de medicina na Bahia, a Escola de Medicina e Cirurgia. Enfim, da noite para o dia, coisas importantes começavam a acontecer aqui na antiga colônia portuguesa. A estadia da corte aqui no Brasil aguçou a contradição entre os interesses da colônia e os interesses da metrópole. Tanto é assim que, em 1817, em Pernambuco, explodiu uma rebelião das mais sérias acontecidas nesse processo de luta contra Portugal.
ficou conhecida como Revolução Pernambucana de 1817. Um grupo de padres, militares, comerciantes, descontentes com a dominação portuguesa, tomaram o poder. Ficaram no poder 3 meses. Tudo indicava que Pernambuco se tornaria independente de Portugal, mas, hesitando, diante da necessidade de libertar os escravos para fazer um exército popular, esses rebeldes acabaram derrotados. Nessa ocasião, aconteceu um episódio que é sempre contado como uma curiosidade na história brasileira, mas que revela a mentalidade daqueles líderes revolucionários. Eles planejaram sequestrar Napoleão Bonaparte, que estava prisioneiro na ilha de Santa Helena, e trazê-lo para Pernambuco para chefiar o exército pernambucano da libertação. Não passou, obviamente, de um sonho, mas revela o quanto a tendência ao sonho, ao idealismo, caracterizava essa gente. Em 1820, explode uma rebelião em Portugal. Os portugueses estavam com medo de perderem o Brasil e forçaram, com essa revolução, Dom João a retornar. Antes de partir, ele chamou o filho, Dom Pedro, que ia deixar como regente, e sugeriu o seguinte: se a separação for inevitável, põe a coroa na cabeça, você, antes que um aventureiro faça isso. Pedro não pôde seguir o conselho do pai porque se viu envolvido pelo Partido Brasileiro, um grupo de ricaços e intelectuais liderado por José Bonifácio, que queria precisamente o rompimento, e foi envolvendo o jovem regente até que o rompimento se deu. O último episódio dessa história de rompimento termina com uma frase que nós brasileiros gostamos de repetir em tom gozativo. Veio a ordem de Portugal para ele partir. E ele então disse: se é para bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O Partido Português, obviamente, tratou de reagir a esse envolvimento de Dom Pedro e tomou uma série de medidas recolonizadoras. Em reação, em contra-reação, o Partido Brasileiro também tomou medidas que conduziam à independência. Por exemplo, Dom Pedro mandou para a Bahia um grupo de mercenários para comandar a luta que se vinha travando contra o exército português de ocupação. Nós brasileiros, de um modo geral, achamos que a independência do Brasil foi pacífica, que bastou Dom Pedro bradar à beira do Riacho Ipiranga, em São Paulo, independência ou morte, e tudo se resolveu. Essa crença, na verdade, é uma crença ingênua, fomentada pela historiografia oficial. A Guerra de Independência, por exemplo, foi uma legítima guerra que durou mais de um ano e deixou um saldo de cerca de 5.000 mortos entre portugueses e brasileiros. Naquele ano de 1822, esse exército brasileiro que havia se formado espontaneamente no Recôncavo se aproximou de Salvador e cercou o comandante português Madeira de Melo. Bom, no Rio de Janeiro, o Partido Brasileiro, formado de intelectuais conservadores, de ricaços, de comerciantes, compreendeu que ou intervinha naquele momento ou perdia o controle da situação. Eles temiam, por exemplo, que lá na Bahia se proclamasse a República, que se abolisse a escravidão, ou seja, que ocorressem mudanças sociais. E, dessa maneira, com esse receio no coração, articulou a proclamação da independência às margens do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. A proclamação da independência foi, portanto, uma espécie de golpe político para evitar que a radicalização iniciada com a guerra chegasse a um termo inconveniente para a classe dirigente, para o Partido Brasileiro que a representava naquele momento. Dom Pedro havia ido a São Paulo e recebeu, quase perto da cidade, à beira do Ipiranga, um maço de cartas. Umas eram da família, outras eram do governo português, reiterando aquelas medidas autoritárias recolonizadoras, e outra era de José Bonifácio.
A que mais teve efeito sobre ele foi a de Bonifácio, porque, em suma, dizia o seguinte: como você vê, está na hora de uma decisão. Você decide. Pedro tirou as fitas com cores de Portugal do chapéu, desembainhou a espada, fez um pequeno discurso que terminava com a célebre frase: independência ou morte. Nesse momento ele estava eufórico, não só pela expectativa de se tornar da noite para o dia o imperador do Brasil, mas também pelo fato de haver conhecido ainda há pouco uma senhora de olhar oblíquo, Domitila. Pedro, como se sabe, era um grande aventureiro sexual. As suas dificuldades estavam começando, mas essas eu conto de uma próxima vez. Até a próxima. Já podesta pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil.